Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal. Dessa vez estou trazendo outro vídeo de chat GPT aqui para vocês. E dessa vez a gente vai tentar criar um robô com um arquivo aqui de um fórum. Então vamos lá. Eu quero criar um robô com essas características aqui. Então você percebe que esse indicador que a gente vai tentar criar, ele chama Laguerre PPO 1.05 MQ4. A gente está num fórum gringo. E você percebe que aqui a gente tem o MQ4, tá? Então esse indicador aqui que eu quero e ele tem aqui o código-fonte dele, beleza? Então aqui são vários posts, são um pessoal comentando, sugerindo melhorias, etc. Porém, essa é a última versão que a gente tem. O ideal seria fazer com ela. O único problema é que o ChatGPT ele não consegue ler esses arquivos .x4, tá? Porque são arquivos que você carrega diretamente e ele só tem instruções para a máquina. Então o ChatGPT não consegue ler esse arquivo para criar um robô, né, a fim de tornar isso aqui executável, né? Então o que a gente vai fazer? Eu já andei vendo aqui e a última versão que a gente tem com o .mq4, tá? Se não me engano, essa aqui foi a última versão que surgiu para o MQ4, então eu vou baixar e eu vou começar a dar algumas instruções para o chat GPT, beleza? Então já volto aí. Interrompendo o vídeo rapidamente para falar da Blueberry Markets, corretora parceira que chegou junto aí no canal e hoje eu estou aqui para convidar vocês para conhecê-la. Corretora que iniciou suas operações lá em 2016 e vem trilhando seu caminho. Hoje já conta com mais de 80 mil clientes, com todas as licenças e certificados que uma corretora de alto nível tem que ter. A Blueberry conta com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente do dia ou do horário, você vai encontrar alguém para resolver as suas demandas. Vai ter alguém ali para entender seus desafios do dia a dia. Ela bate de frente com os melhores ambientes de trading disponíveis com suporte, tecnologia e segurança. Então hoje tem um link na descrição do vídeo que te leva direto para a página deles e claro, também tem um bônus de 20% no seu depósito para ser usado como margem para suas operações. Então sem mais delongas, bora voltar para o vídeo. Então beleza, lembrando que a gente está aqui no chat GPT 5.1. Eu assino o ChatGPT Plus, então a gente tem aí as mais diversas ferramentas aí para nos auxiliar. Aqui eu mandei aquele arquivo que a gente baixou, .mq4, e também mandei uma imagem aqui para ele, tá? Para ele identificar aí justamente o que a gente quer começar. Então, basicamente, perguntei se ele consegue ler os arquivos, eu expliquei para ele o que é, né? Então, é uma extensão MQL4 para ele conseguir ler, e também mandei a foto, né, para ele já começar também a entender sobre o que se trata. Bom, voltamos aqui um tempinho depois. Vamos lá. Então ele conseguiu ler aqui o arquivo. Ele também já deu uma olhada no print e aqui ele está até inclusive me explicando como é que funciona o indicador, né? Então, baseado ali nas informações que eu mandei, ele me explica aqui como é que funciona, o que vai ser ótimo, porque agora a gente, com essas informações que ele me deu, eu consigo falar para ele exatamente o que eu quero. Então, o que a gente quer é exatamente um EA. E como é que vai funcionar esse EA? Perceba que eu quero que ele venda nessa região, né? Obviamente que ele compre nessa região. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Eu estou pensando em montar um robô em que ele comece a vender exatamente nessa região aqui. Então vocês conseguem ver 0.8 e 0.9. Então, a partir do momento em que eu tenho essas barras chegando, né, nessa região, eu quero que ele venda. À medida que o preço continua aqui, ele vai vendendo, 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 vendendo. Tá? Ele vai fazer uma posição de grid, mas uma posição de grid com alguma lógica, né? Então aqui nesse caso, ele começaria a vender basicamente nessa vela ou até nessa vela, tá? E aí ele vai vendendo, à medida que fecha essa vela, ele vende uma posição. Fecha essa vela, ele vende outra posição, fecha essa vela, ele vende outra posição, e assim por diante, vai fazendo um preço médio, né? E aí, à medida em que sai ou que chega aqui, né, nessa metade, né, nesse zero, ele encerra a posição, ou a gente coloca um take profit, a gente pode colocar um stop loss também, alguma coisa desse tipo. Também o contrário vai ser verdadeiro. Eu vou entender ainda como é que eu vou mandar isso para o chat GPT para ficar bem claro, mas só explicando um pouco da lógica que eu quero testar com vocês. Então eu já volto aí. Bom, voltando aí explicando para vocês rapidamente, tá? Eu coloquei aqui para ele justamente o que eu falei para vocês. Então se vocês olharem meu mouse aqui do lado, eu quero que ele adicione uma ordem nova de compra sempre que uma vela fechar nessa zona. Tá? E aí eu quero que ele me dê a saída justamente quando estiver no 00. Eu não sei se isso vai funcionar, provavelmente não, então eu já pedi para ele também adicionar uma forma de take profit. Beleza, então vou mandar aqui para ele e aí quando ele responder eu vou dar uma lida e já volto aqui com vocês também. Bom, galera, voltamos aqui. Eu já estou com o nosso esqueminha, então aqui em cima eu tenho o Meta Editor e aqui eu tenho o MetaTrader normal. Beleza, então deixa eu dar uma cancelada nisso. Isso aqui você consegue abrir clicando aqui, tá? Então você pode apertar o F4 aí dentro do seu MetaTrader que ele vai abrir, ou você pode clicar aqui,
Tá abrindo, ele vai te aparecer essa janela, vou até dar uma abertura aqui. A gente vai vir aqui em novo, Expert, vou dar um avançar, vou dar um nome aqui, vou dar um nome qualquer. Vou dar avançar, avançar, concluir, tá? Vou apertar Ctrl A aqui e vou dar um delete nisso tudo. Vou voltar aqui pra gente. E lembrando que eu não sou programador, não sou desenvolvedor, não sou absolutamente nada. Conheço muito pouco sobre programação, beleza? Então ele me deu aqui, tá? Só falando um pouco sobre o ChatGPT, o que ele falou aqui pra gente. Então ele entendeu exatamente o que quis fazer. O robô abre mais uma venda formando um preço médio quando ele atinge os percentuais ali de cima da nuvem. Inclusive ele entendeu a parte da saída. Né? Então a saída volta para próximo de zero, quando o indicador volta para próximo de zero, que é no meio das nuvens, é exatamente isso que eu queria. Eu não sabia se ele iria entender esse termo, né, no meio das nuvens, então preferi não falar, mas acabou que ele já entendeu. Ele vai fechar todas as posições daquela perna. Também me falou aqui sobre colocar colocar um take profit. Tá, então ele vai falar aqui, coloque o indicador compilado, tá? Aquele que a gente baixou na pasta de indicadores, então vou fazer isso. E também no EA, ajuste o parâmetro IndName exatamente para o nome do arquivo, tá? Vamos tentar fazer isso. Vou copiar aqui, beleza? Vou abrir aqui e vou colar, tá? Então copiei o código aqui e vou colar o código ali. Ó, galera, ele me falou isso aqui porque eu mandei só o código para ele. Então, ele não sabia ao certo como é que era a minha extensão .ex4. Eu acabei já de mandar para ele que esse aqui é o nome do indicador e quero que ele substitua no código para mim. Ó, galera, então ele já corrigiu, certo? Vou pegar aqui o código, copiar código. Vou entrar aqui, vou deletar tudo, tá? Tudo começar do zero. E aí eu copio isso aqui, tá? Do ChatGPT para o MetaTrader, vou compilar. E aí aqui é muito interessante, porque não me apareceu nenhum erro e também não apareceu nenhum aviso. Tá? Então, os erros você precisa corrigir, porque senão o robô não roda. E os avisos é bom você corrigir, mas o robô roda. O que acontecia com frequência nos primeiros vídeos dessa série aqui que eu fazia com o ChatGPT é que ele me dava algum erro. Eu pegava esse erro, jogava para o ChatGPT e falava, ó, tá dando esse erro na linha tal, corrige. Ele ia lá, corrigia, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, então eu tinha que fazer esse jogo, ter esse jogo de cintura. Aqui no caso não deu nenhum erro e não deu nenhum aviso, o que é ótimo, mas agora a gente precisa ver se ele vai funcionar exatamente como a gente espera, como a gente pediu para ele fazer. Tá? Então vou abrir aqui o MetaTrader, vou dar uma atualizada. Então ele está aqui, ó, o lag a gente vai colocar no modo visual. Ó, coloquei também o indicador aqui pra gente dar uma olhada. E beleza, vamos dar seguimento aqui. Ó, ele tá operando muita coisa aqui, né? Sell, buy, buy, sell. Bom, galera, vocês viram, ele não tá funcionando exatamente como ele deveria. Tá, ele está abrindo ordens, o que é ok, mas ele não está abrindo como deveria. Tá, então o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá para o ChatGPT, vou tentar dar algumas instruções a mais, tirar outras, vamos dar uma modificada para ver se isso aqui funciona de alguma forma. Bom, galera, enquanto ele vai pensando aqui, vou falar para ele o que eu pedi para ele fazer. Falei que ele não estava abrindo ordens como esperado. Quando entra na zona de sobrevendido, tá, que seria essa zona aqui, eu quero que ele não abra posições compradas. Então aqui ele vai começar a vender. Eu não quero que ele abra posições compradas, tá? Então, o que pode estar acontecendo? O robô está vindo aqui, vendendo, vendendo, e aí dá algum gatilho de compra, ele abre uma compra. Eu não quero que isso aconteça. E também pedi para ele colocar uma configuração para eu escolher o time frame que eu quero. Então, mesmo eu posso colocar lá para ele operar no H1, posso ficar transitando entre os gráficos do M15, M5 e etc. E ele sempre vai estar operando no H1. E também tirei aquela possibilidade dele fechar a posição quando entrar no zero. Achei que isso poderia estar confundindo. Então, nossa saída agora vai ser somente com o Take Profit. Então, vamos ver o que ele vai responder aqui e eu já volto com vocês. Beleza, galera? Então, vamos lá. Ele mudou aqui o que eu pedi, tá? Não vou me estender muito. Eu só vou copiar esse código. Vou colar aqui, tá? Ctrl A em tudo, delete, Ctrl V para colar esse. Vou compilar de novo, sem erros, sem avisos. Então aqui ele colocou o time frame mesmo. Vou colocar H1. Isso aqui eu não vou mexer, tá? Vou deixar como tá. Botou o lote aqui. Stop loss ele também colocou. Tá, vou colocar aqui em 100 e aqui tá o nosso take profit, tá? Então vou colocar 100, vou colocar 1 para 1, só pra gente dar uma olhada aqui como é que ficou, para ver se tá tudo certo. Tive que dar uma resetada aqui, mas vamos lá. Ele está com uma posição vendida, aí ele abriu uma posição comprada, tá? Essa operação vendida aqui, eu não vou considerar ela, porque como foi no início do backtest, pode ser que ele tenha se confundido de alguma forma. Beleza? O stop loss e o take profit estão lá. Eu só vou dar uma avançada aqui para a gente zerar essa primeira posição. Então, ó, aqui foi legal, tá? Aqui ele vendeu exatamente como deveria ter vendido.
abriu lá a posição de stop loss e take profit. Vamos dar uma avançada aqui. Bom, aqui agora ele não deveria ter aberto essa compra, visto que a gente já estaria vendido, né, por essa posição anterior. E aí aqui ele abriu essa compra por esta posição aqui. Ele não funcionou essa história de ele estar comprando e vendendo uma vez só, tá? Ele está fazendo as duas e não está se ligando para nada, né? Então aqui de fato ele deveria ter vendido, tá? Posicionou stop loss e take profit, então beleza. Eu acho que as coisas estão começando a andar. E aí no ChatGPT, quando você está criando um indicador ou até mesmo um robô, é exatamente isso, tá? Você vai identificando os erros e vai corrigindo eles pouco a pouco. Então a gente já conseguiu posicionar as ordens corretamente de acordo com o que a gente gostaria, né? Aqui ele deveria estar abrindo várias ordens, né? Então a cada vela fechada ele deveria ir abrindo enquanto estivesse sobrevendido. Mas questão de lapidação, é isso aí, resolvendo um problema de cada vez. E dá uma olhada aqui. Eu consegui corrigir essa história dele abrir duas posições ao mesmo tempo e também adicionei um trailing, tá? Então pedi para o ChatGPT adicionar um trailing stop. Então a gente vai dar uma olhada aqui. A gente está numa posição comprada, aqui deu stop loss. Aí perceba que ele já abriu uma posição de compra exatamente no ponto que deveria ter aberto e começou a fazer o trailing e acabou pegando ali o trailing stop. Então ele abriu outra posição de compra, deu stop loss, abriu outra posição de compra aqui, tá? Então você perceba que estava na zona verde e ele deveria ter aberto a compra, beleza? Apareceu zona vermelha, ele não vendeu, então é isso que a gente quer. A gente não quer que ocorra essa venda por enquanto. Vou dar um avançar aqui para a gente dar uma olhada nele funcionando. Então você perceba que houveram aí diversas posições, ele não comprou e nem vendeu ao mesmo tempo. Então ele está funcionando legal, da forma como a gente gostaria. O trailing stop também está funcionando, como vocês puderam ver, trailing stop totalmente configurável, tá? E aí ele vai, à medida em que o robô vai acontecendo, ele vai funcionando exatamente da forma como deveria, tá? Enfim, você pode testar diversas coisas. Você tem que perder um tempo aqui, tem que perder um tempo com o ChatGPT, mas como eu falei para vocês, o ChatGPT está cada vez melhor para fazer esse tipo de programa, para fazer esse tipo de coisa no MetaTrader, seja robô, seja indicador. Vejo uma mudança notória desde a primeira vez que eu tentei fazer alguma coisa. Última coisa que eu queria ver com vocês, claro, eu vou rodar esse backtest aqui, não sei se esse robô vai funcionar. A ideia era só justamente trazer isso aqui para vocês. E vamos rodar esse backtest para ver como é que ele fica. Ó, galera, acabei esquecendo de mostrar aqui a configuração para vocês, totalmente em português. Claro, aqui você tem algumas questões do próprio indicador, mas tudo que a gente pediu para ele configurar, ele acabou configurando em português, o que é ótimo, né? Então, time frame interno do indicador H1, a gente também tem aqui e começar o trailing a partir de X pips de lucro, e distância do stop loss até o preço atual também está aqui. É assim que ficou a nossa configuração final. Tá aí, galera, backtest finalizado. Perceba que é um robô que opera demais. Tá, US$ 1.061. Lembrando que a gente começou com 1.000. Não é um belo robô, mas é um robô feito pela gente, que acaba sendo bem interessante, um robô completamente configurável, completamente lapidável se for o caso. Vou mostrar aqui a configuração que eu utilizei, fiz alguns testes e, enfim, essa é a melhor configuração que eu achei. Provavelmente agora seria um passo de otimizar esse robô, mas não sei se é o caso também. Vou deixar tanto o indicador quanto o robô que a gente acabou de criar aí na descrição, se você quiser baixar, se você quiser brincar, se você quiser mandar para o ChatGPT, vou mandar todos os códigos aí aberto aí para vocês também. Bom, por vídeo hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Peço aí para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo se possível, que isso me ajuda bastante. O que vai me ajudar bastante também é vocês se inscreverem na corretora parceira aí do canal, a Blueberry Markets. Chegou forte aí com a gente para ajudar a gente a desenvolver diversos projetos. Beleza? Se inscrevendo por lá, vocês me ajudam bastante a mostrar a força do canal. É totalmente gratuito, então eu peço esse favor aí para vocês. Beleza? Valeu e até a próxima.